Os terríveis pecados da igreja de Tiatira revelam uma verdade desconfortável. Uma igreja pode ter obras, amor, fé, serviço, e ainda assim estar espiritualmente corrompida por dentro. E o mais assustador é que Tiatira não era uma igreja fria. Não era uma igreja morta. Não era uma igreja indiferente. Era ativa, era trabalhadora, era crescente, mas estava sendo destruída por algo que vinha de dentro. O problema não começou na perseguição externa, começou no púlpito. Tiatira era uma cidade pequena comparada às outras mencionadas em Apocalipse. Mesmo assim, é a igreja que recebe a carta mais longa de todas. E quando Jesus fala mais, é porque o problema é mais profundo. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 diz: "Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras." Jesus começa elogiando. Ele reconhece o esforço, reconhece o crescimento, reconhece o serviço. Mas logo depois vem a acusação: "Tenho, porém, contra ti." E aqui começa a queda. "Que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa." Toleras. Não diz que a nomearam, não diz que a escolheram, diz que a toleraram. E muitas igrejas não caem pelo que pregam, caem pelo que permitem. Essa mulher provavelmente não se chamava Jezabel. Jesus usa esse nome como símbolo. No Antigo Testamento, Jezabel foi uma rainha pagã que seduziu Israel à idolatria e perseguiu os profetas de Deus. Manipuladora, dominadora, espiritualmente ativa, mas completamente perversa. Exatamente o que estava acontecendo em Tiatira. Essa mulher se dizia profetisa. Não foi Deus quem a chamou, ela mesma se proclamava, mas a igreja a ouvia, a respeitava, a seguia. Esse foi o primeiro pecado: falta de discernimento. Confundiram tolerância com amor, confundiram aceitação com maturidade. Confundiram abertura com espiritualidade. E assim, o erro entrou pela porta da frente. Mas o erro não veio negando Cristo. Veio suavizando o pecado. Jezabel ensinava que os cristãos podiam participar dos banquetes pagãos dos grêmios comerciais sem comprometer a fé. Tiatira era uma cidade dominada por associações profissionais. Para trabalhar, era preciso fazer parte de um grêmio. E cada grêmio tinha seu Deus. E cada reunião envolvia sacrifícios a ídolos, e cada festa terminava em imoralidade. Se o cristão recusasse participar, poderia perder contratos, clientes e sustento. Era pressão econômica real, e Jezabel oferecia a solução perfeita. Você pode participar sem se contaminar. Você pode estar lá fisicamente, mas não espiritualmente. Deus entende suas necessidades. Era uma teologia confortável, prática, rentável, aceitável, mas mortal. Porque não existe neutralidade espiritual. Ou você participa do altar de Deus, ou participa do altar dos ídolos. Não existe meio termo. O segundo pecado foi ainda mais grave. Não apenas toleraram, permitiram que ela ensinasse, permitiram que moldasse a consciência da igreja. Quando alguém diz "Deus me revelou", muitos param de questionar. E assim a autoridade da palavra foi substituída por experiências pessoais. A igreja deixou de examinar, deixou de confrontar, deixou de proteger o rebanho. E quando a igreja abandona o discernimento, o erro começa a governar. Jezabel oferecia algo muito atraente: uma fé sem sacrifício, um cristianismo compatível com o sistema, uma espiritualidade que não afetava os negócios. Ela ensinava que o corpo e o espírito eram separados, que o que você faz fisicamente não contamina sua alma. Essa mentalidade abriu as portas para a imoralidade. Apocalipse diz que ela seduzia os servos de Deus à prostituição. Não era apenas erro teológico, era corrupção prática. Os banquetes dos grêmios envolviam excessos, envolviam sensualidade, envolviam práticas imorais. E muitos começaram a participar, justificando, racionalizando, adaptando. Quando o pecado é justificado, ele deixa de incomodar. E quando deixa de incomodar, passa a dominar. A igreja começou a perder sua identidade. Cantava no domingo, mas se inclinava aos ídolos na segunda, orava no templo, mas negociava nos altares pagãos
e o mundo já não via diferença. E quando o mundo não vê diferença, a igreja já perdeu sua autoridade. Mas ainda havia algo mais profundo acontecendo. Algo que revelava que o problema não era apenas moral, era espiritual. Agora vamos entender como Tiatira começou a se envolver com aquilo que chamavam de as profundezas de Satanás. E quando uma igreja acha que pode brincar com a escuridão sem consequências, o juízo começa a bater à porta. Mas o problema de Tiatira não parava na imoralidade. Havia algo ainda mais perigoso acontecendo dentro daquela igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 24, menciona algo perturbador. Alguns ali afirmavam conhecer o que chamavam de as profundezas de Satanás. E isso não era apenas pecado moral, era envolvimento consciente com trevas espirituais. Eles acreditavam que estavam alcançando um nível mais profundo de conhecimento, uma espiritualidade avançada, mais sofisticada, mais madura, mas na verdade estavam mergulhando em escuridão. Essa expressão revela um orgulho espiritual perigoso. A ideia de que o cristão pode explorar o mal sem ser afetado por ele, que pode estudar as trevas sem ser contaminado, que pode se envolver com o pecado sem se tornar escravo dele. Mas ninguém brinca com fogo sem se queimar. Essa mentalidade provavelmente ensinava que para entender e vencer o mal, era necessário experimentar seus limites. Era uma distorção da liberdade cristã. Transformaram liberdade em libertinagem, discernimento em curiosidade espiritual, conhecimento em soberba. E quando a igreja começa a buscar experiências acima da verdade revelada, ela perde o chão. A fé deixa de ser simples, deixa de ser pura, deixa de ser centrada em Cristo. Passa a ser centrada em revelações secretas. Mas o Evangelho nunca foi esotérico, nunca foi oculto, nunca foi reservado para uma elite espiritual. O Evangelho é luz, é claro. É suficiente. Quando alguém promete profundidades ocultas além da palavra, está oferecendo engano. A igreja de Tiatira começou a se orgulhar de sua maturidade. Mas Jesus chamou aquilo pelo nome certo: profundezas de Satanás. Não eram revelações superiores, eram armadilhas. E junto com esse envolvimento veio outro pecado grave: o desprezo pela oportunidade de arrependimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 diz algo impressionante. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Deus deu tempo. Tempo para refletir. Tempo para mudar. Tempo para abandonar o erro. Mas ela não quis. Esse é um dos pecados mais perigosos que existem: endurecer o coração diante da graça, interpretar a paciência de Deus como aprovação, confundir o silêncio de Deus com permissão. Muitos em Tiatira pensavam: se Deus não nos julgou ainda, então está tudo bem. Mas o fato de o juízo não ser imediato não significa que ele não virá. A paciência de Deus é misericórdia. Mas quando é rejeitada repetidamente, transforma-se em justiça. Então vem a advertência severa. Jesus declara que lançaria Jezabel em leito de enfermidade e que os que se unissem a ela enfrentariam grande tribulação se não se arrependessem. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Cristo. Ele é amoroso, mas também é justo. Ele caminha entre os candelabros. Ele vê. Ele conhece. Ele discerne. Seus olhos são como chama de fogo. Nada está oculto. A igreja de Tiatira tinha a aparência de crescimento, mas espiritualmente estava comprometida. Trabalhavam mais, serviam mais, tinham mais atividades, mas estavam perdendo a essência, perderam a distinção. Tiatira era famosa por seus tintes púrpura, mas ironicamente a igreja foi tingida pela cultura da cidade. Deixou de ser sal, deixou de ser luz, tornou-se uma instituição religiosa adaptada ao sistema. O mundo já não se sentia confrontado pela presença dos cristãos. Sentia-se confortável. E quando o mundo se sente confortável demais com a igreja, algo está errado. Uma igreja que não incomoda o pecado já não está cumprindo sua missão. Tiatira queria ser relevante, queria manter seus contratos, queria preservar sua posição econômica, queria ser aceita. E conseguiu, mas perdeu a pureza, perdeu a autoridade moral, perdeu a identidade. E, no entanto,
Mesmo em meio a tanta corrupção, ainda havia um remanescente fiel. Jesus diz que havia aqueles que não tinham seguido essa doutrina, que não haviam se contaminado. E a esses, ele faz uma promessa poderosa: somente conservai o que tendes até que eu venha. Não pediu que descobrissem novos mistérios. Não pediu que alcançassem novas revelações. Pediu fidelidade. E então vem a promessa aos vencedores: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa promessa aponta para algo eterno. Os que permanecem fiéis agora participarão do governo com Cristo. E ainda mais: e lhe darei a estrela da manhã. Essa não é apenas uma recompensa simbólica. A estrela da manhã é o próprio Cristo. A maior recompensa não é poder, não é autoridade, não é posição, é Ele. A igreja de Tiatira nos ensina uma lição urgente. Não basta ter obras, não basta ter atividade, não basta ter crescimento. Sem santidade tudo se corrompe. Sem discernimento, o erro entra. Sem confronto, o pecado se espalha. Sem arrependimento, o juízo se aproxima. Mas para aqueles que permanecem firmes, mesmo cercados por imoralidade, idolatria e pressão cultural, existe promessa, existe recompensa, existe vitória. Porque o mesmo Cristo que adverte é o mesmo que sustenta. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas existe algo ainda mais profundo na mensagem a Tiatira. Porque essa carta não é apenas uma denúncia, é um diagnóstico espiritual. Tiatira representa a igreja que trabalha muito, mas discerne pouco. Ama, mas não confronta. Serve, mas não vigia. E esse desequilíbrio é fatal. Jesus começa elogiando: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. E ainda acrescenta que as últimas obras eram maiores que as primeiras, ou seja, era uma igreja em crescimento, ativa, engajada, movimentada. Mas crescimento sem pureza é expansão do problema. Quantidade não substitui santidade. Movimento não substitui fidelidade. Eles estavam crescendo externamente, mas apodrecendo internamente. E isso revela um princípio espiritual perigoso. Uma igreja pode estar cheia e ainda assim estar doente. Pode ter obras e ainda assim estar comprometida. Pode ter amor e ainda assim tolerar o erro. O pecado central de Tiatira não foi apenas imoralidade. Foi a perda do temor. Eles deixaram de temer a Deus. Começaram a temer o sistema econômico. Começaram a temer a exclusão social. Começaram a temer perder posição. E quando o temor de Deus diminui, o temor dos homens cresce. Por isso aceitaram Jezabel. Ela oferecia uma fé confortável, uma fé adaptada, uma fé que permitia prosperar sem confronto. Mas fé que não confronta o pecado não é fé bíblica, é acomodação espiritual. Tiatira nos mostra que o maior perigo da igreja não é perseguição externa. É corrupção interna. Não é o ataque de fora. É a infiltração de dentro. Jezabel não estava do lado de fora criticando. E isso é o que torna tudo mais grave. Estava dentro ensinando. E isso é o que torna tudo mais grave. Quando o erro entra pela porta da liderança, ele se espalha rapidamente. Quando o púlpito se contamina, o povo adoece. E ainda assim, mesmo em meio a esse cenário sombrio, Jesus não abandona completamente a igreja. Ele separa. Ele distingue. Ele reconhece que há um grupo que não se contaminou. Isso é poderoso. Mesmo em ambientes espiritualmente comprometidos, Deus sempre preserva um remanescente. Sempre há aqueles que não dobram os joelhos. Sempre há aqueles que mantêm a consciência limpa. E para esses ele diz: conservem o que vocês têm. Não acrescentem, não inventem, não misturem, apenas conservem. Essa é uma palavra para hoje. Em um mundo que pressiona por adaptação, Deus chama para a preservação. Em uma cultura que exige mistura, Deus exige pureza. Em uma sociedade que celebra o compromisso moral, Deus honra a fidelidade. E então vem a promessa final. Autoridade sobre as nações. Isso aponta para o reino futuro, para o reinado com Cristo. A igreja, que hoje parece fraca, marginalizada, excluída, reinará. Os que hoje perdem contratos por fidelidade, reinarão.
Os que hoje são rejeitados por santidade governarão. E mais do que isso, eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã não é apenas recompensa, é o próprio Cristo. A maior promessa não é poder, é presença, não é autoridade, é comunhão eterna com Ele. Essa carta termina com uma frase que ecoa até hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é apenas para Tiatira, é para todas as igrejas, é para todos os tempos, é para nós. A pergunta final não é se Tiatira caiu, a pergunta é: estamos repetindo o mesmo erro? Estamos tolerando o que deveria ser confrontado? Estamos misturando o que deveria ser separado? Estamos trocando fidelidade por conveniência? A história de Tiatira é um alerta. Uma igreja pode estar ocupada e ainda assim estar errada. Pode estar crescendo e ainda assim estar distante. Pode parecer forte e ainda assim estar à beira do juízo. Mas também é uma mensagem de esperança. Porque mesmo no meio da decadência, Deus ainda chama ao arrependimento. Ainda oferece tempo, ainda promete recompensa. A escolha é clara. Ou seguimos o caminho de Jezabel, da acomodação, da sedução, da idolatria, ou permanecemos firmes, guardando as obras de Cristo até o fim. E para aqueles que vencem, há reino, há autoridade, há eternidade, há a estrela da manhã. Que cada um examine o próprio coração. Porque os olhos que são como chama de fogo ainda caminham entre os candelabros, e Ele ainda conhece. Ele ainda vê, Ele ainda julga, e Ele ainda recompensa.